Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, diferente, mais um Fala Carlão, agora sim, na prateleira de cima da agricultura brasileira. Eu tenho o privilégio e a honra de receber aqui hoje o Lair Hansen, que é presidente da Yara e membro do board mundial da empresa, e ele está aqui para me contar. Eu já logo vou emendar a seguinte pergunta para ele. Lair, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer, sempre um prazer estar contigo, Carlão, e quando se trata ainda mais da agricultura brasileira, que além de tudo é uma paixão, é sempre um prazer conversar contigo. Maravilha. Deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu estava comentando numa outra live que eu fiz ontem à noite que eu aprendi muito mais nos últimos 50 dias do que nos últimos 50 anos. Eu sou meio exagerado, mas eu queria saber qual é a sua constatação e quais são os seus aprendizados aí dos últimos 50 dias. Eu acho que eu concordo com isso, Carlão. Lá na roça, né, a gente escutava o pai da gente dizer assim: nunca bote a carroça na frente dos bois. E eu acho que essa pandemia veio mostrar que meu pai estava errado, tá? Porque que nem sempre é assim, né? Eu acho que às vezes a gente é confrontado com situações onde a realidade, a necessidade do momento é, faz as coisas impossíveis acontecerem, né? Eu sempre uso como um exemplo, né? Nós não tínhamos ninguém em home office, né? E nós em uma semana colocamos 1.300 pessoas em home office num piscar de olhos, simplesmente porque você inverteu a lógica, diz assim, tu vai para casa trabalhar de casa e depois a gente lida com os desafios que vai ter. Se fizesse isso numa situação normal, a gente ficaria 3 meses planejando, mais fazendo 3 meses de piloto, para depois colocar lá 30 pessoas em home office, né? E nós botamos 1.300 em uma semana. Então, acho que esse é assim um pouco o que essa pandemia veio a mostrar e desafiar, né, de que a gente realmente pode fazer. Esse é apenas um dos exemplos, né? Pois é, e é um exemplo que mostra que daqui para frente a lógica vai se inverter. Eu tenho a impressão, né, de que a gente vai demorar menos no planejamento e mais no fazejamento. Eu queria saber de você o seguinte: essa lógica ela pode ser uma tônica daqui para frente? Eu acho que sim, eu acho que também especialmente empresas um pouco maiores, onde você tem muitas vezes muitos níveis hierárquicos, o que essa crise mostrou também, que o lugar de ação é lá onde as coisas acontecem e quando você empodera essas pessoas, as coisas acontecem muito mais rápido e que as pessoas estão prontas e preparadas para agir, né, pela causa certa. Então, nós tivemos uma resposta fantástica e nós estamos vendo também que tem uma grande oportunidade de inverter essa lógica um pouco, de descentralizar muito mais todas as questões, de desburocratizar, de simplificar e em prol, né, de causas comuns, em prol de propósito e deixar as pessoas realmente darem o seu melhor, porque as pessoas em geral gostam de dar o seu melhor. Pois é. E vocês estão aonde hoje, em que fase, né? Porque essa fase aí, botar 1.300 pessoas para trabalhar em home office, eu imagino que, né, já deu tempo de começar a pensar nas oportunidades que esse momento novo está trazendo para as empresas, ou deverá trazer? Carlão, quando começou a crise, eu acho que uma das grandes diferenças para nós foi que nós imediatamente colocamos um comitê de crise mundial, reportando Uhum. direto para o CEO, e um comitê de crise nos mercados, como no Brasil, né, reportando para mim, que olhou todos os aspectos da crise. Nós definimos imediatamente 3 prioridades. A primeira, né, pessoas, né, a segurança e saúde das pessoas, notadamente os colaboradores, mas também os familiares, os terceiros, enfim, todos os caminhoneiros, né, todos os que interagem conosco de alguma forma. O segundo ponto foi ser uma empresa muito responsável e uma referência no manejo dessa crise, né? Então, fazer o seu papel de empresa cidadã. E o terceiro, manter a roda girando, porque afinal a gente está na cadeia de comida, né? E, né, como a gente diz, o agro não pode parar. Então, essa foi a primeira tônica logo no início para a gente, e isso funcionou muito bem, né? As pessoas deram muita resposta com o comitê de crise dando direcionamento e a gente deixou muito claro também logo no início que nós também iremos cuidar, inclusive, da saúde financeira
dos nossos colaboradores, para que aquele colaborador, quando ele está muito preocupado com alguma coisa, ele fica menos ocupado com a coisa certa, certo? Então, nós tentamos tirar as preocupações da cabeça dele, cuidando da saúde dele, cuidando da segurança dele, cuidando, inclusive, da saúde financeira. Nós implementamos uma garantia de remuneração por 3 meses, em função do Covid, né, para não deixar ninguém na mão, para que ele possa estar livre para dar o seu melhor. Então, isso nos deu realmente uma arrancada muito boa. É incrível, nós fizemos meses recordes de entrega de fertilizante, como em abril, por exemplo, em plena crise, né, de Covid. Mas nós também, logo em seguida, depois que a gente, né, mais ou menos botou mão na crise, nós também estabelecemos uma outra equipe focada no, ok, e depois, né, qual é o novo normal? Então, obviamente, aí a gente está olhando tudo, quais são as novas, porque a gente não vai voltar a ser como era antes. Eu acho que a gente não sabe como vai ser exatamente, mas a gente sabe que muitas coisas vão ser muito diferentes. Então, nós também estabelecemos uma equipe até um pouco isolada dessa aqui, para essa aqui manter a roda girando, e uma equipe aqui para realmente olhar para frente para todas essas novas questões, né? Como é que vai ser home office? Como é que vai ser a digitalização? Como é que vai ser o comportamento, né? A gente nota um colaborador, a gente nota um cliente muito mais preocupado também com propósito, né? Do que necessariamente, né? Que tipo de empresa eu vou trabalhar, com que tipo de empresa eu vou me relacionar como cliente, o que é realmente importante na vida. Então, acho que essa crise também está trazendo um outro tipo de pensamento, né? São outras dimensões que eu acho que vão acabar também impactando nos negócios das empresas. Essa turma sua aí que está pensando no futuro aí já chegou alguma conclusão que você pode adiantar para nós aqui, ou não? De como você enxerga o futuro? Eu acho que são mais as coisas que são mais gerais e básicas, né? O impacto, né, de que aquele tamanho de escritório talvez não seja necessário, né? De que a gente pode ter, né, não como uma regra geral, mas o efeito home office, né, está funcionando muito bem, a empresa não parou, a empresa pagou salário, a empresa fez fechamento mensal, nós reportamos internacionalmente, enfim, tudo funcionou, né, tudo funciona. Eu, desde a metade de março, eu não fui ao escritório, nenhuma vez. Então, né, assinatura digital, quer dizer, tudo se resolve de alguma forma, né? Então, acho que esse é um aspecto. Outras relações com os clientes, né? A gente se reinventando com webinars, com visitas virtuais, com outras formas, né, de interagir com o nosso cliente. E entendendo que também, que às vezes para ele também toda essa gente aparecendo na fazenda e batendo na porta e tal, né? Então, acho que esse é um aspecto também que vai mudar provavelmente daqui para frente. As viagens, né? Eu participando, né, da diretoria mundial da empresa lá na Noruega e com 30 unidades aqui no país e clientes em todos os cantos do país, quer dizer, meu escritório era mais numa sala de espera no aeroporto e dentro de um avião. Então, isso tem um custo também a nível pessoal e família. E a gente viu também de que dá para tocar quase tudo. Eu nunca visitei tanto cliente, eu nunca fui tanto nas unidades como eu fui agora, né? Então, né, eu posso estar no Maranhão de manhã, eu posso estar em Rio Grande do Sul à tarde e ao meio-dia estar lá em Minas Gerais, lá no projeto. Então, obviamente que nada substitui esse face-to-face, né, esse contato pessoal. Agora, mostra que a gente pode fazer muita coisa, inclusive com uma melhor qualidade de vida para todo mundo, né? Eu nunca tive tanto tempo junto com os meus filhos, acompanhando também atividades dos colégios, né, com a minha esposa, em família aqui e tal. Então, eu acho que tem também um outro lado, um balanço mais adequado que você vai buscar daqui para frente. Então, essas são algumas das coisas que vão aparecendo, né? E que eu acho que, felizmente, né, nós estamos num setor de comida, então não tem uma disrupção muito grande nisso, mas tem muito mais a forma que eu acho que vai mudar daqui para frente. Maravilha. Nós tivemos aí essa semana uma reunião lá na Fiesp, a tradicional reunião do COSAG. Eu tenho
um orgulho muito grande participar lá, sou membro do conselho e também, como diz o Jacir, é o único jornalista que vai lá e que pode falar com todo mundo, porque é realmente um privilégio, a reunião não é aberta para a imprensa. E você falava ontem da importância da cadeia do fertilizante dentro da produtividade das lavouras. E o número chega a 50%. Então, eu queria saber como é que essa produtividade, o pessoal do fertilizante está fazendo a sua parte, né? Isso não são, né, não são dados nossos, né, são dados da FAO, né, e fertilizante é nutrição, né, nutrição de planta, né, e saco vazio não para em pé. Então a planta, assim como nós, precisa comer, né? Então às vezes eu uso um jargão de sim, o fertilizante é o alimento do alimento que nos alimenta, né? E é muito simples, né? A planta ela precisa de nutrição. Então, se você não dá essa nutrição, os nossos solos, eles infelizmente, regra geral, eles são muito pobres em nutrientes. Diferente, por exemplo, se você pegar uma pampa úmida na Argentina, né, que tem uma riqueza natural de solos, né, singular. Então, você consegue produzir uma soja lá com muito pouco de fertilizante comparado com o que a gente precisa aqui no Brasil. Então, existe uma necessidade, né, mundial, e especialmente no Brasil, de alimentar a planta, né, através do solo. E os dados da FAO dizem que 50% da população mundial morreria de fome se não tivesse fertilizante, porque ela produz, né, ela faz com que, em geral, a produtividade duplique, né? Então, ou seja, 50% disso é fertilizante. Então, e foi feito um trabalho também por uma universidade dos Estados Unidos, né? Até o Ricardo Amorim publicou no site dele, na rede social dele, onde ele mostra que das maiores invenções que mais salvaram vidas na humanidade, a número 1 é fertilizante. Então, muito adiante de outras invenções, né? Pelo impacto massivo que isso tem na fome, né? Então, como você disse, felizmente, né, essa cadeia está funcionando, ele foi decretado como parte da cadeia essencial, dos negócios essenciais, por esse elemento, né, de produção de comida. E a roda está girando, Carlão, a roda está girando, né? Eu acho que o produtor brasileiro ele tem essa natureza, né, de fazer a coisa acontecer, né? Vai crise, vem crise, acontece isso, acontece aquilo, e o produtor brasileiro ele está firme, né? Então, se a gente olhar ao longo dos anos aqui no Brasil, nas crises, normalmente nas crises a agricultura brasileira cresceu, ela ganhou mais destaque, porque ela tem esse apelo internacional, né, de ajudar a alimentar o mundo, e o Brasil tem essa posição singular, né, de combinação de terra, água e clima, né, que nos dá essa bênção, né, de ser cada vez mais o celeiro do mundo, né, para a produção de comida. Olair, show de bola. Conversar com você é sempre uma maravilha, você sempre traz aí uma aula. Para fechar, queria que você falasse um pouquinho da Yara. A Yara é líder desse setor e, como todo líder, tem toda uma responsabilidade aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa liderança da Yara, se ela, enfim, dos investimentos da Yara no Brasil. Vamos falar um pouquinho desse futuro que está se avizinhando aí à nossa frente. Bom, a Yara ela é uma empresa centenária, né, criada há mais de 100 anos atrás, e ela já foi criada com o propósito de combater a fome lá na Europa. E hoje a missão da Yara diz alimentar o mundo e proteger o planeta em forma responsável. Então, é um propósito, né, que cativa muito, né? Eu estou na empresa há 26 anos e é muito nobre, né? E é uma empresa, ela é líder mundial em nutrição de plantas, e é nesses momentos onde a gente é desafiado, né? Acho que ninguém de nós, se disse no início, né? Ninguém de nós viveu algo parecido, né? É nesse momento que as lideranças têm que aparecer, sejam elas as empresas, né? Sejam elas os líderes das empresas, né? Porque são elas, né? As lideranças, tanto empresas como os líderes de empresas, as lideranças políticas, enfim, entidades que vão realmente dirigir, né? E ajudar os países, né? E as pessoas a atravessarem essa crise.
E não é diferente com a Yara, né? Então a Yara está aqui firme, né? Nós, como eu disse, né, de pronto, né, colocamos, né, um plano em prática com pessoas sempre em primeiro lugar e a roda está girando. E é nesses momentos que você tem que contar com os parceiros que realmente são aqueles parceiros que você sabe que estiveram ontem, que estão hoje, que vão estar amanhã e que estão aí, né, para o que der e vier. Então, a gente tampouco parou os investimentos aqui no Brasil. A gente teve uma pequena interrupção por questões, né, das prefeituras que controlaram a aglomeração de pessoas, mas depois com todo um plano detalhado que nós aprovamos, com turnos, com segregações, com todas as medidas de higiene, né? Nós estamos retomando, são projetos grandes, é um projeto de 2 bilhões em Rio Grande, 2 bilhões de reais, um projeto de 5 bilhões em Minas Gerais, né? Porque a gente aposta muito, né, e quer crescer junto com a agricultura brasileira. Então a Yara está firme aí, como parceira, né, para o que der e vier, e o recado para os produtores brasileiros é de que, em geral, com algumas exceções, algumas culturas, né, mas as principais culturas que a gente vai plantar em seguida, né, estão indo bem, mas é o momento de levar esse adubo lá para o campo, né, porque hoje está, em geral, indo bem, mas a gente não sabe como é que essa situação do vírus vai se desenvolver. Então, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Leve lá o seu adubo para a fazenda, leva a semente para a fazenda, leva o que você precisar, porque quando vier o momento e a chuva, isso tem que plantar, porque não espera, o ciclo não espera. Então, é o momento de fazer a coisa acontecer, e o Brasil e a agricultura fazer novamente ser lindo, o papel de alimentar o mundo e, Carlão, ajudar o país mais uma vez. A agricultura vai puxar o Brasil para fora dessa crise. Com certeza. Querido, super obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em falar aqui no Fala Carlão. Eu até não sabia que você estava em Porto Alegre, imaginei que você estava lá em Itapiranga nesse momento, mas, enfim, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito bom poder compartilhar da sua inteligência e da sua garra e da sua força de levar o Brasil sempre adiante e sempre o Brasil em primeiro lugar. Obrigado, viu, querido? Obrigado pela oportunidade, Carlão. É isso aí, gente. O Fala Carlão de hoje, prateleiraça de cima, conversou com o Lair Hansen, que é o presidente da Yara no Brasil e é membro do board mundial da companhia, falou aqui com exclusividade ao Fala Carlão. Lembrando que se você estiver nos vendo aí no YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações e ser avisado sempre que uma conversa como essa aqui com o Lair, na prateleira de cima, tiver à sua disposição. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.